Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, professora de História, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa, semanal sobre a leitura, no caso do livro Leonardo da Vinci. Como eu já adiantei na semana passada, que a gente conversou um pouquinho, além de professora de História, eu tenho alguns interesses por física. E nessa parte que vamos conversar agora, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como um conteúdo, uma matéria, um assunto, enfim, pode conversar com diferentes áreas. Nesse caso, a parte que a gente está falando aqui, conversando, é da página 13 à página 25, onde Da Vinci está voltando para Milão, onde ele nasceu, onde é a origem dele, mais ou menos, onde ele foi criado, Nasceu é muito forte, mas onde ele foi criado ali, durante a sua infância, antes de ir para Florença. Então, Da Vinci voltou para Milão e vai contar um pouco da sua jornada nessa nova cidade, inclusive com o Duque de Milão, que vai levar a ele várias obras para ele produzir, inclusive do seu pai e também da sua amante, que são obras muito famosas, conhecidas quase que mundialmente. Elas estão em vários museus, por exemplo, e até em alguns livros didáticos. Mas o que eu queria que a gente conversasse hoje é como esse trechinho do livro, ou até trechos anteriores do livro e posteriores também, eles conversam com mais de uma matéria. Quando a gente está lendo um livro, a gente está falando diretamente de literatura. Se é um livro em português, também tem português ali. Mas, nesse caso, por exemplo, a gente está falando de um momento histórico, que é a Renascença, e toda a vida de Leonardo da Vinci. Ele vai falar um pouquinho mais na frente até de Napoleão Bonaparte, de alguns conflitos que entraram em guerra com a França, enfim. Isso tudo é história. Então, olha só, já temos literatura, português, história. Leonardo da Vinci era o que mesmo exatamente? Um artista, um pintor, escultor, enfim. Um grande artista da Renascença. Então, a gente também está falando de artes, com várias obras que ele produziu e deixou aí como legado. Nós também estamos falando, olha só, de física. Olha que interessante. Quando a gente fala de proporção nos seus quadros, de algumas técnicas que a gente já vai conversar, da escrita de Da Vinci, que tem tipo um código, um mistério, uma coisa bem interessante. Nós estamos falando de física também. E quando ele fala que ele dissecava corpos para estudar a anatomia deles, meio macabrozinho, dá arrepia, mas era uma maneira de estudos daquela época e que e que continua ainda hoje, tá bom? Mas a gente está falando de biologia, de ciências. Olha quantas matérias nós temos presentes dentro desse livro. Essa junção ou essa característica de uma matéria estar pertencer a vários campos, um assunto pertencer a vários campos, a gente chama isso de interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade, quase que não saiu, ela tem esse significado. É quando um assunto se encaixa em duas ou mais matérias diferentes. Nesse caso, o livro ele se encaixa em várias. Eu até gostaria de saber se vocês viram mais alguma aqui que eu falei, Porque eu falei literatura, português, artes, história, física, biologia. Mas se vocês encontrarem alguma outra matéria, algum outro assunto, também é super relevante, tá bom? Porque a literatura, ela dá essa capacidade interpretativa da gente. Para a gente, Então, eu talvez tenha lido de uma forma e vocês leram de outra. E isso não quer dizer que a sua leitura está mais certa ou mais errada que a minha. É uma interpretação. E a literatura, ela tem essa capacidade. Ela tem essa particularidade, o que é muito interessante. Então, se você encontrou outras matérias durante a leitura, super pertinente e até legal você levar para os seus professores e até para os seus colegas que também estão lendo esses livros. Vocês viram e falam, você leu aquela parte? Eu acho bem que está conversando com o que a gente está vendo em biologia. Olha que interessante seria o que a gente está vendo em física, o que a gente está vendo em história. Então, são questões muito interessantes da gente conversar e que trabalham a interdisciplinaridade, certo? Continuando a falar sobre essa convergência de campos,
A gente vê muito isso na arte, nas técnicas de pintura. A gente conversou um pouquinho na semana passada, e talvez você já tenha conversado com o seu professor de história sobre isso, e talvez até de artes, né? Que o Renascimento ele vai modificar algumas técnicas de pintura. Né? Ele vai, não só de pintura, como de esculturas, técnicas artísticas mesmo. Então ele vai trazer novas técnicas, novos traços, novos modelos, né? Nesse caso, Da Vinci, nesse livro mesmo que a gente está lendo, ele trouxe para a gente, né? Ele falou com a gente algumas coisas que ele utilizou como técnicas. Até gema de ovo ele usou. Mas isso aí a gente já vai conversar um pouco. Essas técnicas, elas vão inovar e trazer um novo significado para a pintura. Como assim um significado para a pintura? Além de você transformar a arte, você dá uma outra visão. Você desenvolve técnicas que quando não o telespectador, mas a pessoa, né, o indivíduo que estiver olhando aquela obra, ele vai enxergar de uma forma diferente. Você vai ter obras com muito mais proporções, volumes, formatações geométricas, questões de espaço, as tintas ali, as cores vão brincar um pouco mais, algumas mais claras, outras mais escuras. Vai ter a técnica de luz e sombra, dando mais volume, por exemplo, àquela pintura. Então, essas técnicas, como eu falei, elas atribuem outro significado à obra, porque quando a pessoa está olhando, vendo aquela pintura, aquela imagem ali refletida, ela vai ter novas orientações para onde olhar. E cada uma vai olhar de uma forma diferente. Essas técnicas da Renascença, então, elas transformaram a arte. E a gente pode até conversar como se fosse um legado que eles trouxeram. O próprio Da Vinci deixou várias obras inacabadas, né? Não é só você que começa a fazer alguma coisa e para na metade. Eu faço também isso, às vezes eu confesso, mas Da Vinci também fazia, né? Às vezes porque não estava dando certo, ele estava tentando até inovar em alguma técnica e não funcionava, não ia, apenas não estava fluindo. Ou porque não deu tempo, ou porque não teve orçamento suficiente, enfim, por vários motivos, né? Leonardo da Vinci ele deixou algumas obras inacabadas, mas até as suas obras inacabadas serviram de legado para outros artistas. Isso já dá uma tremenda importância para Leonardo da Vinci. Mas vale lembrar que ele não era o único artista da Renascença, né? Assim como eu falei na nossa outra conversa, existiram vários outros artistas da Renascença espalhados pela Europa, não só italianos, mas muitos italianos, que deixaram vários legados, seja em esculturas, seja na literatura, seja na ciência, seja na arte. Todos ali carregam legados que vão ser transmitidos até os dias atuais, inclusive legados de técnicas. E uma dessas técnicas que eu quero que a gente converse bastante é a ideia da luz e sombra. Eu vou deixar um desafio para vocês aí. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais ou ficarem curiosos, seria interessante vocês darem um Google, darem uma pesquisada em uma arte medieval e uma arte da Renascença. Eu quero que vocês façam isso. Pode dar uma pausa aqui rapidinho, mas depois voltem. Pode dar uma pausa aqui rapidinho. Vão lá no Google, pegue uma arte da Renascença, uma arte da Idade Média e olhem um pouquinho a diferença. Vocês vão conseguir observar que em artes medievais nós não temos muita ideia de proporção, espaço, não tem jogo de luz e sombra, é tudo no primeiro plano. É tudo quase que centralizado ali, você não tem essa ideia de proporção, de volume, de movimento naquelas obras. É um plano só. Quando você pega uma obra da Renascença, você observa que ele já possui uma desenvoltura ali muito maior no sentido de proporção. Ou seja, você vai ter uma figura em primeiro plano, mas você vai ter várias em segundo plano. Vai ter várias em terceiro plano.
você vai ter uma dimensão diferente. Não está tudo ali no primeiro plano, tudo ali quase que estatizado. Não, não é isso. Você vai ter uma proporção muito maior, você vai ter uma noção de espaço muito maior. Quando você olha para obras como, por exemplo, A Última Ceia, do próprio Da Vinci, você olha o espaço, você tem a noção da mesa ali, da ceia, né? Dos apóstolos, de Jesus Cristo ali, tem um espaço para trás. Você tem dimensões diferentes, ao mesmo tempo que você tem volumes também diferentes ali, tamanhos diferentes. Isso tudo são técnicas. E a técnica da luz e sombra, ela foi de uma inovação tremenda, assim. Porque essa técnica, ela possibilitou tudo isso que a gente está falando. Essa proporção, esse volume. Então, é uma mudança que a Renascença vai trazer. Isso quer dizer que Leonardo da Vinci inovou, criou isso. Não é isso. Muitos outros artistas também utilizaram dessa técnica. Mas foi durante a Renascença que ela foi extremamente explorada. Então, a Renascença, ela vai trazer essas inovações para a arte, incluindo esse jogo de luz e sombra. E olha isso, luz e sombra. Você já ouviu falar nisso em outras matérias? Se você pensou em física, tá certíssimo. Se não pensou em nada, já estou dando aqui o spoiler. Em física, a gente conversa muito sobre esse jogo de luz, de sombra, né? Aquela ideia, por exemplo, quando você olha para uma estrela lá no céu, provavelmente aquela estrela lá não está mais brilhando. Mas a velocidade da luz faz com que você veja ela brilhando agora. Mas provavelmente, aonde ela está, né, lá em todo aquele universo e tudo mais, ela já parou de brilhar, ela já se apagou. Isso é muito interessante, né? Essa ideia da velocidade da luz, de como a luz se propaga, né? Isso tudo tem a ver com física. Isso tudo é um estudo de física. Olha só, a gente estava falando de arte até então, e já atacamos uma física junto à arte. Elas estão trabalhando juntas nessas obras da Renascença. Uma outra coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo, é a forma que Leonardo da Vinci escreve as suas anotações. Você lembra um pouquinho do livro? Leonardo da Vinci, ele fala que ele é canhoto, mas ele sabe escrever das duas mãos. Então ele consegue escrever tanto da direita quanto da esquerda. Mas nas suas anotações, nas suas escritas, que ele escreveu ao longo da vida, é quase como um diário, mas não só um diário pessoal contando a sua vida, a sua jornada, mas também contando as suas descobertas, contando os seus avanços ou as suas ideias, enfim, né? É quase que um bloco de anotações que ele carregava consigo para conseguir desembaralhar aqueles seus pensamentos, que eram muito, muito prósperos, podemos dizer assim. Eram pensamentos muito volúveis, né? Então, ele tinha seu bloquinho de anotações, contando ali da sua vida, das suas inovações, das suas observações. Só que a maneira como ele escrevia, que era ainda mais interessante, não que as suas inovações, seus pensamentos não fossem, mas ele escrevia de trás para frente. Ou seja, ele pegava, por exemplo, a palavra bicicleta, aleatório, né? No italiano, claro que ele era italiano, então bicicleta a gente está falando português. Mas ele pegava uma palavra em italiano e escrevia de trás para frente essa palavra. Tem até um rapper famoso que talvez você conheça aí, ele é bem juvenil, né? Ele tem um público muito jovem, então talvez você tenha ouvido falar. E eu não vou dizer quem é, para vocês ficarem curiosos também e irem pesquisar, não sei, né? Se curtirem, que o nome dele, artístico, é o seu próprio nome de batismo, né? Escrito de trás para frente. Isso é bem, bem curioso, né? Mas Da Vinci, ele já fazia isso em todas as suas escritas. E a única forma de você conseguir ler é você pegar essas escritas de Da Vinci e colocar na frente de um espelho. Porque o espelho, ele vai ter um reflexo diferente, né? Quando você se olha no espelho, é como se você estivesse se vendo de um outro lado, né? Então, Da Vinci, como ele escrevia de trás para frente, quando você colocava na frente do espelho, daria para você ler da forma que a gente está mais acostumado, né? Não é a forma necessariamente correta, mas é a forma que estamos mais acostumados a ler. Isso, além de ter a ver com a literatura, descobertas
ciência e tudo mais, também tem a ver com física. Olha a física aí novamente. Eu falei, né, que eu tinha uma certa curiosidade e não à toa que eu vou trazer para vocês, né? Se é uma curiosidade minha, eu vou compartilhar, porque compartilhando é sempre melhor, né? É igual a literatura, né? Toda vez que a gente compartilha, fica sempre mais gostoso de ler. Por quê? Porque você vê várias observações de várias pessoas diferentes. Por isso que é tão bom conversar com vocês. Talvez vocês estejam vendo novas observações que antes não tinham visto. Mas voltando aqui, né? Dei uma leve viajada, mas voltando aqui, essa questão da escrita de Da Vinci, ela tá ligada às leis da ótica, de física. Ou seja, aquelas leis de espelho recôncavo, o reflexo do espelho, todos esses aspectos da visão, né, de como o espelho dá a gente essa falsa impressão, às vezes, de achar que está maior, de estar menor, essa questão de você ver ao contrário, mais ou menos, né, mais ou menos dizendo assim, isso tudo são as leis da ótica, são as leis de física. Então, o que Da Vinci fazia naquela época era física. Ele trazia uma observação de uma dessas leis da física. Isso é muito interessante. Então, aqui a gente está falando de algumas técnicas que, no caso da ótica, não necessariamente foi feita numa pintura, mas foi trazida por Da Vinci, não que ele criou, mas que ele trouxe esse questionamento para a gente, ele vai trazer essa observação, que pelo menos para mim eu achei muito curioso, eu espero que também você tenha achado. E se você não lembra também, pode voltar lá, né, no livrinho e dar uma olhada de novo para ver o que eu estou falando. Essas técnicas, elas conversam com tantas disciplinas e são tão ricas que elas se transformam em legados. São questões, assim, particulares que são transformadas em legados. Eu não sei você, né? Às vezes você pode ter tido outras observações, mas quando eu estava observando alguns quadros ali, né, presentes na obra, que é muito legal, né? Esse livro, eu achei bem curioso. Ele traz vários quadros que realmente foram pintados por Da Vinci ou também por Michelangelo e vários outros autores da Renascença, e ele coloca, né, em formato ali de HQ. No final até do livro, não olha agora, mas no final do livro, se vocês olharem, eles vão ter a referência de todos esses quadros. Esses quadros não necessariamente eram pintados em telas, né? Eles também eram pintados em paredes, eram pintados muito, muito, muito em igrejas, né? Naquela época do Renascimento e de toda a época moderna e medieval, nós temos uma forte presença da igreja. E há muito financiamento dessas obras artísticas pela igreja. A gente até lembra de uma coisa chamada mecenato. Mecenato foi uma forma de financiar a Renascença, podemos dizer assim. Porque o que acontece? Vários burgueses, não só a igreja, mas vários burgueses da igreja, eles financiavam artistas para que eles dessem prosseguimento às suas obras. Então, isso acontecia muito, como eu falei, em paredes de igreja, ou às vezes em algumas telas, né, que alguns nobres, alguns burgueses pediam, né, para pintores, artistas famosos fazerem. Como foi no caso, né, de Da Vinci, que eu estava falando ali no começo, bem no comecinho mesmo dessa conversa, que o Duque de Milão, né, ele pediu primeiro para Da Vinci pintar um retrato do pai e depois um retrato da amante, né? Eram importantes para ele, não vamos julgar aqui. Então, o mecenato ele vai ser esse financiamento aos artistas. Mas o que eu queria trazer é essa questão da presença da igreja e o quanto era costumeiro essas obras serem feitas em capelas, em igrejas, né? Às vezes em até refeitórios. A última ceia ela foi feita no refeitório de uma igreja financiada, né, por monges e tudo mais. Isso era extremamente comum. Além disso, além dessa questão religiosa presente na época, essas questões de técnicas artísticas ou de desenvolvimento da ciência, eu queria entrar também em um outro ponto que eu já soltei um spoilerzinho lá atrás, que é a questão da medicina na época. Como eu estou sempre batendo aqui na tecla, a Renascença, né, o movimento renascentista, foi um movimento de caráter
cultural, científico, artístico, filosófico, que buscava o quê? Renascer aquela cultura. Também a economia, né? Porque vai surgir o mercantilismo, mas enfim, papo para outro dia. Que vai renascer, reafirmar aquela cultura. Uma cultura agora valorizando o homem, valorizando a ciência. Um dos aspectos desse renascimento é o que a gente chama de cientificismo. O cientificismo vai ser essa valorização à ciência, essa experimentação. E tudo isso está conversando com o avanço da medicina naquela época. Um avanço que o próprio Leonardo da Vinci, ele anotou, ou seja, ele registrou. Como assim ele registrou? A gente tem que parar para pensar um pouco em como que as obras de arte elas têm um impacto na humanidade. Quase que não saiu de novo, hein? Essas obras de arte elas têm um impacto na humanidade. Porque todas essas pinturas de Da Vinci, todas essas técnicas que a gente conversou, todas elas fazem parte da humanidade, daquela sociedade. Então, eles são um registro do que estava acontecendo. Quando eu falo que tinha muitas questões religiosas, lembra que eu falei? A igreja era muito presente. Quando eu falo que tem várias técnicas de física ali, né? Várias leis da física ali, a gente está falando do desenvolvimento da ciência. E quando eu falo que Leonardo da Vinci dissecava corpos para fazer essas anotações, a gente está falando da medicina. Então, eles também são, essas artes, também são um registro daquela época. Um registro que pode passar a ser um legado. Ou seja, uma coisa que se manteve até os dias atuais. Apesar de várias transformações, mudanças, ela pode ter sido base para várias coisas. São legados. Então, eu queria conversar um pouco sobre esse dissecamento dos corpos, né? Que dá um certo arrepio. Mas naquela época, e às vezes ainda hoje é utilizado, para você conhecer algumas doenças, o impacto de algumas doenças, conhecer o próprio corpo humano. Até alguns anos atrás, antes desse renascimento todo, era ilegal essa questão de você dissecar corpos, porque o corpo ele é sagrado. E como a igreja estava muito presente, tanto em leis políticas, em questões políticas, como em leis sociais, né, ditava como a sociedade vivia, essa questão de dissecar corpos era uma coisa muito particular, um pouco problemática para eles. Mas, posteriormente, se aprendeu que essa técnica, né, na verdade, ela iria ajudar a se conhecer mais o corpo humano e a própria ciência, a própria medicina. Então, se conhecer mais de algumas doenças para poder tratar essas doenças. E o que Da Vinci fazia era pegar esses corpos, que não eram todos os corpos, não era todo mundo que morria que poderia virar um corpo para estudo, né? Um caso de estudo. Não. Eram pessoas que já tinham sido presas, já tinham passado por algumas questões na vida ali, né? E aí eles utilizavam esses corpos, né? Porque na cabeça deles a serventia podia ser essa. Meio pesado falar isso, mas estamos aqui, ó, falando de uma forma bem fria, bem crua ali. Então, Leonardo da Vinci, o que ele fazia ali era olhar, observar esse corpo humano, ele abria mesmo, observava como que os órgãos estavam dispostos ali, como que os músculos estavam ali, e ele fazia essas anotações. Não só anotavam, como desenhava. Isso para a medicina é ótimo, é um avanço, porque um médico, um estudioso olhando aquilo, ele vai ter toda a ideia de como que estava disposto, como que estão dispostos os nossos músculos, os nossos órgãos. Então, por exemplo, eu não posso pegar e enfiar uma seringa aqui, ó, que vai atingir o meu coração, né? Então, esses desenhos de Da Vinci são uma verdadeira inovação. É um conhecimento muito grande que ele vai trazer no campo da medicina. Então, a Renascença, ela engloba vários campos, assim como esse livrinho que a gente está lendo, também englobou, né? Essa ideia de interdisciplinaridade. E um último ponto que eu queria trazer, que não é menos importante, na verdade é muito importante, é que Leonardo da Vinci ele foi um grande artista. Mas como eu sempre bati na tecla, ele não foi o único. E eu queria que vocês tivessem essa curiosidade. Quem são os outros?
E aí eu vou trazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram as Tartarugas Ninjas? Exatamente, aquele desenho animado, aquele filme, que são várias tartarugas meio humanas, né? Que lutam lá, enfim. Essas tartarugas, elas têm um nome um pouco particular. Vamos lembrar aqui, ó. É Leonardo, é Rafael, Michelangelo, tem mais um que agora até eu mesmo me esqueci, mas não tem problema. O que esses nomes têm em comum? Se você ficou curioso, pode até dar uma pausa aqui de novo e ir lá olhar novamente quem são essas tartarugas ninjas, ver um videozinho. O que esses nomes têm em comum é a ideia de que todos eles fazem referência a um artista renascentista. Olha que interessante. Então, Leonardo, né? Leonardo da Vinci, mas tem Rafael, tem Michelangelo, teve Botticelli, teve vários grandes nomes da Renascença. E o próprio Tartarugas Ninjas, ele traz essa ideia pra gente. Então, eu vou propor um outro desafio aqui nesse final da aula. Que tal você conhecer um pouco mais desses artistas renascentistas? Conhecer Michelangelo, no caso, ele é até citado, né, nesse livro. Mas conhecer Botticelli, por exemplo, ele tem um quadro lindo, que é um dos meus quadros prediletos, né, que é o Nascimento de Vênus. Então, ó, pode dar uma pesquisada. Mas existem vários outros. Michelangelo ele vai ter muitas esculturas, como Davi, Pietà, enfim. Mas Botticelli, Rafael, também deixaram muitos legados. Então, eu quero que você se comprometa com isso. Pesquisa um pouco no Google essas obras deixadas pela Renascença. E quando você for sair pela rua, você vai olhando para os ambientes e começa a pensar o que a Renascença deixou para os dias atuais. Isso é muito interessante. Você olha para uma igreja e começa a pensar, será que isso aqui tem um traço da Renascença? Trabalhe essa visão crítica, que você vai ver o quanto daquela época nós ainda carregamos. Às vezes não da mesma forma, mas foi o que eu falei, ela pode ter sido a base para uma série de inovações, transformações. Então aproveita para experimentar esse seu olhar crítico e olhar o mundo com um pouquinho do olhar da Renascença. Vai ser bem interessante. Então é isso, gente. Nós já conversamos um pouquinho sobre essa parte. E até a próxima. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre outros artistas, outras obras. Mas é isso. Ficamos aqui por hoje. Tchau, tchau.